Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao podcast do Hélio dos Anjos e hoje nós vamos abordar o tema a morte. O que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina sobre a morte. Mas antes vamos ler bem no início da nossa Bíblia, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o que a Bíblia nos ensina. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu não vou entrar aqui agora, mas nós todos sabemos, do processo da criação, que Deus criou Adão, depois ele fez Adão cair sob um profundo sono e tirou da costela de Adão a mulher, que era para ser a parceira, a ajudadora do homem, e assim Deus colocou Adão e Eva no paraíso, que era um lugar perfeito, a criação era para ser perfeita. Deus então criou todos os animais, criou a vegetação, criou as feras marinhas, criou tudo para o gozo do homem, para que o homem pudesse viver ali em plena harmonia. A Bíblia também nos ensina que Deus passeava pelo paraíso, que ele tinha plena comunhão com o homem até o dia em que houve a tentação. A tentação da serpente, ela acabou convencendo a Eva, Eva desobedeceu e o homem então pecou. Em Gênesis 2, capítulo 16 ao 17, Deus disse o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento e do bem não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Só que, infelizmente, o homem pecou, o homem não obedeceu essa única ordem de Deus. E ele acabou pecando. E o que a Bíblia quer dizer com certamente morrerás? Lógico que depois de um certo tempo, Adão e Eva, eles morreram. Lógico, eles voltaram para o pó. Mas eles morreram imediatamente? Não. Aqui Deus está dizendo morrerás é perder a comunhão. Não iria existir mais essa comunhão. Sendo que depois, se nós continuarmos a ler, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E eles passaram a viver uma vida normal. Eles tiveram que plantar, tiveram que trabalhar, tiveram filhos, enfim. É só você ler, continuar a ler lá em Gênesis que você vai entender melhor. Mas eles foram expulsos. E por causa do pecado, todas as gerações morreram. Todos nós morremos. O pecado nos separa de Deus, que é a fonte de toda a vida. Durante a vida, ainda temos oportunidade para nos reconciliarmos com Deus. Mas virá a morte, depois virá o julgamento. Ninguém pode escapar da morte e do julgamento de Deus. Eu quero primeiro aqui deixar bem claro que quando você ler na Bíblia sobre morte, esse termo quer dizer separação do homem para com Deus. Não é você morreu e ok, eu vou dormir aí, agora é um sono profundo como pregam por aí, como esse senhor aí que eu assisti o vídeo no YouTube uns dias atrás estava dizendo. Em Romanos 6,23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Hebreus também, Hebreus 9:27, diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Existe basicamente apenas duas maneiras de se olhar para a realidade do ponto de vista pagão. Tá? Aí que começam os conflitos. O mundo é controlado pelo acaso, pelo destino, pela sorte, pelo azar. É uma
questão de sorte, é uma questão de azar. E a história, ela se repete, ela caminha em círculos, se repete, né? Aquilo é um círculo. Se você estudar, por exemplo, as religiões orientais, você vai perceber exatamente esse ponto de vista. Que a história, ela gira em círculos. Os fatos se repetem. E por conta disso, uma pessoa, ela não vive somente uma vez aqui. Aí vem as teorias da reencarnação. Aí que está o perigo. A alma, ela se preserva e depois ela volta ao mundo em uma forma, em outra forma. O ser humano é como uma árvore, ele volta em forma de árvore, ele volta em forma de animal, de cachorro e etc. E é um absurdo atrás de outro absurdo. Existem pessoas que se dizem cristãos pregando essas heresias também. Não é só as religiões orientais. Quando eu e você, nós morremos, que nós vamos entrar num sono profundo. Você vai dormir e tudo acabou, e você está dormindo ali e nada vai acontecer. E quando você acordar, você vai acordar e Jesus voltou e aí você vai ser salvo. E ainda tem um pior ainda. O pior é que algumas pessoas pregam que todos serão salvos. Que existem vários caminhos. Não, existem vários caminhos, né? Hoje está na moda o amor, né? Não, olha, você faz o que você quiser. Você está livre para fazer o que você quiser. O que importa é o amor, né? Vamos fazer tudo que o nosso coração deseja. Mas, olha, tem amor? Então tá bom. Você está enganado. Você está muito enganado. Eu quero fazer também um comentário aqui que me chamou muito a atenção nesse vídeo que eu assisti, que eu falo que é a teologia da vírgula, né? Que esse senhor, ele estava ensinando no vídeo que quando você morrer, você não vai para o céu, você não vai para o inferno, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar num sono profundo. Em partes ele está certo, porque o inferno está vazio, não tem ninguém lá. E nem no céu. Quando o salvo morre, hoje em dia, e aqueles que morreram no Velho Testamento, né? As pessoas que creram no Altíssimo, no Deus de Israel, no Deus único, no Deus verdadeiro, eles foram para o paraíso. Tá? E quem morre hoje em dia sem Cristo vai para o Hades, não o inferno ainda. Vamos lá. A frase hoje, que hoje estarás comigo no paraíso, ela tem sido motivo de muitos debates entre muitos segmentos cristãos. A versão, por exemplo, a versão Almeida revista e atualizada, segunda edição, ela traduz Lucas 23, versículo 43, da seguinte forma: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso que eu creio. E isso é o correto. Mas se discutem que se o advérbio hoje, que em grego é semeron, estaria ligado ao verbo que sucede estar, ou ao verbo que antecede dizer, a maioria das pessoas assumem que está errado. Que o correto, a maioria não, desculpa, algumas pessoas dizem que o correto é: te digo hoje. Que eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que Jesus, que tem uma vírgula aí, que Jesus não estava dizendo que hoje estarás comigo no paraíso. Que o ladrão estaria com Jesus depois da morte, naquele mesmo dia. Não. Eles afirmam que tem uma vírgula, então diz assim: eu te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Quando? Não sei. No futuro, longínquo lá. Eu quero deixar bem claro
que não existe vírgula no original grego. Não existe. E como uma simples vírgula ela altera todo o significado. Como isso é perigoso. Repito, para alguns, aquele ladrão não foi para o paraíso naquele mesmo dia. Porque eles traduzem da seguinte forma, né? Te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. A resposta não foi que o ladrão estaria com Cristo em seu reino futuro. O ladrão estaria com Jesus naquele mesmo dia. Entendem? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse senhor fez esse comentário. Isso me irou demais. Porque isso muda muito. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção. Leia lá em Lucas 23, 43. Não se esqueça que essa é a tradução em português. É a tradução Almeida. Ela não é o grego original. Tá bom? Então, o ladrão foi com Jesus naquele mesmo dia e ponto final. Isso daí não tem discussão. Então ele foi para onde? Ele foi para o paraíso. Ele está lá. Quando eu morrer, que sou salvo, eu vou para o paraíso. Estarei no paraíso. Depois, sim, eu vou receber um novo corpo. Depois do dia do juízo, Deus irá condenar aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que recusaram a Jesus, aqueles que não reconheceram. Aí é outra história. Outro aspecto dessas doutrinas humanas e demoníacas são as religiões que ensinam que você morre e volta melhorando, piorando, e vai pagando seus pecados, e você vai tendo uma outra oportunidade, e que as pessoas vão viver do jeito que quiserem, porque afinal elas vão morrer, voltar, elas vão ter outra experiência. Eu conheço pessoas próximas que pensam assim. Infelizmente eu não tenho esse poder de mudar, eu falo, mas não querem acreditar, então não posso fazer nada. Mas o cristianismo, ele ensina que você morre somente uma vez. E depois vai vir o dia do juízo. Entendeu? Você não vai... não é uma coisa de que você vai e volta e você... Não, você não vai melhorando. Eu falo para uma pessoa aí que, se isso fosse verdade, a população, o mundo ele estaria cada vez melhor. E é o contrário. O mundo está cada vez pior. Cada vez pior. Eu não vou entrar aqui no detalhe aqui, mas basta a gente olhar ao nosso redor, né? Eu lembro, há muito tempo atrás, eu vi um documentário sobre a morte dos faraós, né, egípcios. E era bem legal, era bem produzido. E que o maior medo, né, daqueles faraós, daquelas pessoas que morriam no Egito Antigo, era o juízo. Então eles chegavam lá diante lá de um juiz lá com cabeça de águia, de sei lá eu do que. Era um cara preto assim, até estranho, sabe? E aí ele usava uma balança. E aí, se as suas culpas, os seus pecados fossem maior que as suas obras, então você estava perdido, ou ao contrário, você estava salvo. Então era aquela balança ali, né? Você tinha, era o que você produziu na vida, entendeu? A diferença, preste atenção, a diferença fundamental do cristianismo para as outras religiões, o homem é o salvador de si mesmo. Ele pode pagar pelos seus pecados. As religiões orientais, por exemplo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo e todas elas vão lhe dizer a mesma coisa. As seitas cristãs, todas elas dizem a mesma coisa. O homem é o salvador de si mesmo. Ou então o homem coopera com Deus na sua própria salvação. O homem é o seu salvador. E se ele seguir esses preceitos religiosos e gurus, esses gurus todos dessas religiões, se ele se esforçar ao máximo, eu vou fazer aquela força para me salvar, para praticar a justiça, a verdade e o bem com o próximo, se ele fugir de tudo aquilo que desagrada a divindade e conseguir se manter nessa posição, ao morrer,
Deus vai pesar na balança ali, ó. As boas obras que ele fez contra as erradas, que por acaso as obras boas que ele fez forem mais pesadas, então ele entrará no paraíso de uma maneira ali especial. Uau, ele é o champion, né? Igual aquela música do Queen lá, We Are the Champion. Você é o campeão. Seja campeão. Tem um pastor americano, Joe Austin, ele prega, né? A sua vida boa aqui e agora. Tá até um livro. Aí ele fala, you are the champion. Você é um campeão. Você é um vencedor. Eu morro de rir, né? Porque é um absurdo do absurdo. Isso é o que as religiões ensinam. Que a salvação é alguma coisa do homem para Deus. E que Deus tem que e que o homem tem que agradar a Deus. E se ele fizer alguma coisa para merecer a salvação, ele vai ser salvo. Já o cristianismo verdadeiro é completamente diferente. Ele começa dizendo que não adianta você tentar, que você não vai conseguir. E que você está ordenado a morrer uma vez por causa dos seus pecados. E depois disso vai vir o julgamento. Se você não for salvo hoje, você vai ser condenado, você vai ser julgado. Você não vai morrer, voltar, cachorro, árvore, sei lá, o quê. Tira isso da tua cabeça. Isso é a maior enganação. Eu vou ler aqui para você. Eu amo essa passagem. Ou melhor, eu amo toda a Bíblia, mas eu amo essa passagem. Porque ela é bem esclarecida, ela mostra realmente para onde você vai. Que é a parábola, a passagem, né, do homem rico e de Lázaro, que está em Lucas 16:31. É um pouquinho longa, mas vamos lá, vale a pena a gente ler, tá bom? Então vamos lá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo de todos os dias. Ou seja, ele era o top ali, né? Ele era o homem do momento. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, veja bem, no Hades, no inferno aqui, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse lugar de fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu as coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Lázaro, então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés, os profetas, que ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês prestaram atenção? Morreu. Não adianta.
Não adianta pedir. O rico estava pedindo. Não adianta ressuscitar mortos aí como pregam por aí o espiritismo, né? Que os mortos voltam. Mortos não voltam para lugar nenhum. Morreu, acabou. Os mortos não vão para um purgatório. E lá você vai pagar pelos seus pecados e aí depois você vai ser salvo. Isso foi a Igreja Católica que criou para poder angariar fundos. Eles vendiam indulgências para encher os cofres da Igreja Apostólica Romana. Isso é um outro tema. Você morreu, ou você vai para o paraíso, ou você vai para o Hades. E se você for para o Hades, no dia do julgamento final, você vai ser julgado, vai ser colocado diante de você ali todos os seus pecados, todas as suas transgressões, e não vai ter desculpa. Agora eu quero fazer para não ficar muito longo, eu quero fazer um pequeno comentário aqui sobre salvação. Algo pessoal meu. Durante muitos anos da minha vida, eu fui escravizado na teologia de que você precisa fazer algo. Em outras palavras, que você precisa dar uma mãozinha para Jesus para ser salvo. Como assim, Hélio? Vou explicar. Eu lembro que acabava o culto e eu ia para casa. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Porque eu não conseguia ser aquela pessoa que entre aspas, o pastor tinha pregado. Sem pecado, perfeito, santo. E que se Jesus voltasse naquele minuto, eu iria direto para o inferno, porque isso que eles me ensinavam. Eu tinha que ser santo, tinha que ser perfeito. Né? Aquela Bíblia de 3 quilos debaixo do braço, eu tinha que participar de todos os cultos, eu tinha que ser dizimista fiel, eu tinha que ser perfeito. Eu vivia naquela luta diária, naquele conflito. Eu não tinha um segundo de paz. Porque eu tentava, mas eu pegava. Hoje, graças a Deus, graças à misericórdia de Jesus Cristo, os meus olhos se abriram. Eu digo hoje, né? Mas de bom tempo atrás. De tanto pedir por sabedoria, porque a Bíblia nos ensina que Deus dá sabedoria sem medida, de graça. É só pedir. Eu sempre pedi nas minhas orações: Senhor, me dê sabedoria para que eu não seja enganado por essas doutrinas humanas e demoníacas. Eu tenho certeza que Jesus Cristo me perdoou lá na cruz, lá 2000 anos atrás. Entendeu? E que nessa vida eu não vou ser 100% perfeito, todos nós pecamos. A Bíblia diz que se pecarmos, temos um advogado que é Jesus Cristo. Ele diz lá para o Pai, para o Altíssimo: esse, tá vendo esse daí? Esse é meu, esse eu salvei, ninguém pode tirar ele da minha mão, ele é meu, ele foi selado. Se eu fosse perfeito, não precisava de Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo? Eu sou perfeito, eu não cometo nenhum erro, então pronto, o Hélio eu ia ser o libertador de todo mundo. Só que isso não é verdade. A Bíblia diz que nós somos raça de víboras. Esses pastores, entre aspas, eles escravizam a gente com essas doutrinas demoníacas e humanas. Eles só pensam em seus cargos, posição, ego. Eles não amam as ovelhas. Eu não estou aqui dizendo que você, agora por causa disso, você tem licença para pecar, vou sair pecando à vontade aí, porque todo homem peca. Não é isso. Se você foi selado pelo Espírito Santo, se você realmente é salvo, você não tem prazer no pecado. Então qual que é o teste? Examine a tua vida. Veja em que você tem prazer. O pecado ele te constrange ou não? É simples assim. O salvo, ele ama Jesus. E quando você peca, você não sente prazer, e sim arrependimento. E procura não errar mais naquilo que você errou. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. É impossível.
Sabe por quê? Deus disse, né? Quando você é salvo, Deus disse que Ele tiraria o meu coração de pedra e me daria um coração novo. Deus disse que importa que você nasça de novo. Né? Aí Nicodemos falou, mas como assim? Como que eu vou voltar lá para o ventre da minha mãe depois de velho? Não, Jesus disse não, é o nascer no Espírito. Hoje, aquele que é salvo, eu que sou salvo, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele não tem mais nenhuma, ele não tem nada mais com Adão. Eu não tenho mais nada com Adão. Eu sou salvo, eu sou uma nova criatura. Eu sou agora, eu faço parte da família de Jesus. Eu sou uma nova pessoa. Mas eu vivo num corpo que é um corpo caído. Né? O que a Bíblia diz? Que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades dos espíritos nas regiões celestiais. Não tem como, não é contra a carne que eu tenho que lutar. A carne ela é pecaminosa. Só o dia que eu morrer, aí sim. Mas a morte, ela não precisa ser o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos que creem nele possam ter a vida eterna. No céu viveremos para sempre com Deus, sem mais sofrimento, sem dor, sem nada. A morte será destruída e a vida vencerá. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, de morrer, de ir para o túmulo, viverá, porque nós vamos ser ressuscitados. E quem vive, quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Está lá em João 11, de 25 a 26. Em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples assim. Isso é a graça. Isso é o amor de Deus. Esse é o amor de Jesus Cristo. Estamos no tempo da graça. Não é amanhã. Não é quando eu ficar mais velho. Eu vou curtir a vida. Não, é hoje. É de graça. Não deixe para depois. Isso pode lhe custar caro. Uma condenação eterna. Depois de morto, não tem volta. Então, que fique essa mensagem para você. Escute novamente, se for preciso. Anote os versículos. E o próximo podcast, eu espero falar sobre tentação, sobre acusação. Um grande abraço. Fique com Deus. Desejo que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família. E não esqueça, é hoje, não é amanhã. A Bíblia diz, louco, hoje à noite pedirão a tua alma. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Não é agora, hoje, tá bom? Grande abraço, fica com Deus.